E me chamou a atenção, para rolar a bola para vocês, os comentaristas, quando ele falou das críticas, né? Segundo ele, não se pode pegar um ou outro apenas, tem que pegar um contexto geral. E o Ademir foi um daqueles, né, Romano? Que a torcida costuma pegar no pé de alguns. E ele estava na linha de frente aí do torcedor do Galo, num ano que realmente o torcedor esperava muito mais do Galo, do Atlético em 2022. Nesse quesito ele foi, entre aspas, premiado, Edu? Existe, sabe, expectativa frustrada? Bom dia a todos. Sabe, conhece? Expectativa frustrada. Sim. E a gente tem muita culpa nisso também, porque na época que o Ademir foi contratado pelo Atlético, e antes dele se apresentar, porque ele foi contratado no meio do ano, jogou o restante da temporada pelo América e depois se apresentou. Havia uma comparação absolutamente infundada de Ademir e Savarino. O Ademir vai chegar, ele vai tomar a posição do Savarino. Primeiro, o Savarino é e sempre foi muito mais jogador que o Ademir, mais completo. Segundo, eles têm características completamente diferentes. E nessa entrevista o Ademir falou de adaptação, a função que hoje o Cudê pede para ele desempenhar, o Savarino não precisaria de nenhuma adaptação. É ir do meio para fora, fazer diagonal, jogar por dentro, pelo lado do campo, atuar como um meia ao invés de atuar como um ponta. Assim o Savarino fazia muito bem no Atlético. Aí vinha aquela comparação, o Ademir vai chegar para ser titular, vai botar o Savarino no banco. E aí foi se criando uma expectativa completamente equivocada na cabeça de parte do torcedor. E quando ele se apresenta, esperavam ver um Ademir que nunca existiu. E depois tentaram comparar, começaram a querer que o Ademir fizesse o que o Keno fazia, com características completamente diferentes também. O Keno é o jogador do drible curto, do 1 contra 1 ali, em curto espaço. O Ademir é o jogador da velocidade, de pegar, de atacar espaço vazio, de contra-ataque. E não tem a mesma característica. Então entenderam e esperavam um Ademir que nunca existiu. E o Ademir, dentro das características dele, é um jogador muito bom. Jogador de acompanhar a lateral, que outros jogadores de ataque não fazem, tem dificuldade de fazer. Enfim, e ele foi pego para Cristo. E não é só a torcida do Atlético que faz isso. No geral, alguns torcedores geralmente escolhem atletas. É fato que o ano passado o Ademir não foi bom, mas eu acho que muito em função de falsas expectativas criadas em cima do jogador. E um outro detalhe, Léo, bom dia. O Ademir se mostrou nessa entrevista muito consciente. Um cara bem ponderado, bem entendedor do que acontece, né? Bom dia, Romano, bom dia, Edu, Cláudio, bom dia a todos. É incrível como às 11h45, no primeiro comentário, eu já tenho que discordar imensamente do Edu Panzi, cara. Que bom. Fique à vontade. Começamos bem, Edu. Não acho errado comparar o Ademir com o Savarino, até porque os dois fazem o mesmo lado do campo. Sei que jogam. O Guga faz o mesmo lado dele também. Sei que jogam, tem características físicas diferentes, mas ocupavam o mesmo espaço, que era a meia-direita, a ponta-direita ali. Um exercia uma função melhor do que o outro. Acho que a expectativa que foi criada no Ademir, ele conquistou, porque ele fez um grande campeonato pelo América. Então, com isso, criou-se uma grande expectativa de que ele também rendesse bem no Atlético. Só que no Atlético a banda tocava diferente, o esquema era diferente, a cobrança foi diferente e ele acabou não conseguindo entregar. Mas a expectativa criada em cima dele, eu acho que ele teve mérito por consegui-la. Porque no América o Ademir fazia chover. E aí imaginou-se o quê? Esse cara faz chover lá no América, no Galo pelo menos jogar bem pra caramba, ele vai jogar. Ele não vai ser o dono do time como ele era no América, mas ele vai jogar bem. E ele não conseguiu. Então, eu acho que essa expectativa e realidade, ela realmente frustrou um bocado a torcida do Atlético, mas acho que o próprio Ademir jogou a menos, jogou abaixo do que ele poderia. O Ademir que eu vi jogar no América, por mais que seja uma posição diferente, ou que coloque para jogar na mesma posição que era no América, ele não conseguiu fazer no Atlético ainda. Mas ele tem capacidade para isso. E no América, ele jogava bem ou mal, Romano, era ele. No Galo, ele tinha uma disputa absurda. Então, a regularidade também ele não teve. E aí tem uma coisa que eu concordo sim com o Edu. A torcida muitas vezes também pega um jogador para Cristo, para vilão, e aí vira tudo culpa do Ademir. O Ademir não entrega, o Ademir que falha, o Ademir perde gols, quando no ano passado ninguém funcionou. Então é preciso ter tranquilidade para poder fazer essa análise, mas eu não desisti do Ademir não, tá? Eu acho que o Ademir pode jogar muita bola no Atlético ainda. Eu nunca desisti e... Não falei que você desistiu, foi uma expressão. E não me entendam mal, eu não falei que o Ademir é ruim, nem que ele teve uma grande passagem pelo América. Eu concordo, ele era o dono do time no América. Só que o América, o Ademir, quando tinha bola,
ele atacava uma defesa completamente desorganizada, retornando. O América jogava realmente roubando bola e pegando a defesa adversária com linha alta. Ele tinha espaço para atacar. É uma característica, uma função diferente quando ele vem para o Atlético, que é um time que costumeiramente, hoje o América já faz mais isso, mas o Atlético pega a defesa com 5, montada com linha de 5, linha de 4, 2 linhas de 4, sem espaço. E aí queriam que o Ademir do América, que era um time que jogava de um jeito diferente, fosse o mesmo Ademir do Atlético, que jogava de maneira completamente diferente. Isso não ia acontecer, como não aconteceu. Mas eu acho o Ademir muito bom jogador para determinados momentos de jogos. É isso que eu ia falar. Você não acha que no Atlético ele precisa ser melhor utilizado? Acho, claro. Quando, por exemplo, vai jogar contra o Palmeiras e o Palmeiras saindo pro jogo, ou o Flamengo. Pô, isso é jogo para pôr o Ademir, para ser o Ademir. É um bom exemplo. E isso não aconteceu. Né? Aconteceu o contrário. Aconteceu o contrário. Queriam que o Ademir rompesse defesa, criasse... O Atlético perdendo um jogo, aí o adversário já todo recuava, atrás, aí o Ademir para resolver. Entra num momento que não era o dele. Aí o Ademir romper linha de zaga fechada com aquele chassizinho de grilo, mas não vai mesmo. Não vai, pô.